É isso aí, pessoal. 15h25. Para quem assistiu ao último vídeo nosso aí, sabe que aqui é uma sequência ainda, é o mesmo serviço. Eu estou saindo aqui agora do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Tem muita gente que fala que é o aeroporto de Belo Horizonte, mas aqui é aquela situação, é igual Alphaville não está dentro de Nova Lima, mas pertence ao município. Aqui não está dentro de Belo Horizonte e não é Belo Horizonte. 80 quilômetros lá do condomínio até aqui. E agora iniciar nosso retorno para casa. Carro vazio, só eu e Deus. E vamos embora. Que é muito bom sair para trabalhar, mas voltar para casa é ainda melhor. E aí agora é só concluir e recolher o carro, com a graça de Deus. Aí é o seguinte, pessoal, eu gostaria de tratar um assunto aqui com vocês relacionado a trânsito, como eu havia adiantado aí no último vídeo, em função do seguinte: me chamou muita atenção um vídeo que eu vi no Instagram, onde um PRF do estado de Santa Catarina, ele fala sobre algumas infrações que os motoristas cometem. E ele falou lá sobre trafegar na faixa da esquerda e deixar de dar passagem, que é aquele motorista que anda só na esquerda. E ele falando que isso é uma infração, falou da pontuação na carteira e mais o valor da multa. Mas o que mais me chamou a atenção foram os incontáveis comentários de pessoas falando a seguinte situação: ah, mas se eu tiver no limite da velocidade da via, eu sou obrigado a dar passagem? E aí, pessoal, eu fico pensando, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu acabo sendo bastante crítico nessa situação, porque da mesma forma que numa academia de atividade física, se quem estiver dando treinamento, estiver dando treino, não tiver a qualificação profissional para aquilo ali, a academia pode ser denunciada e o Conselho de Educação Física vai até lá para fazer a notificação. Da mesma forma que uma pessoa que não tem o registro na OAB, a Ordem dos Advogados, ela não pode advogar, e por aí vai. A sensação que eu tenho é que o trânsito, de um modo geral, deveria ser voltado somente para profissionais, porque vocês têm liberdade aí de, nos comentários, falar qual outro segmento da vida pode qualquer pessoa atuar sem ter qualificação profissional para aquilo. Aí vocês vão falar, mas você está sendo radical. E talvez eu realmente esteja sendo. Mas vou citar um exemplo aqui, ó. Para quem trabalha com ônibus, não tem que ter o transporte de passageiros? Da mesma forma, citar até um exemplo prático. Há uns 15 dias, uma van lá em Nova Lima, de transporte escolar, sofreu um acidente. E aí foi noticiado num jornal lá da cidade, um jornal semanal, e a Secretaria de Transporte falou qual era o critério que deveria ser seguido para ter um carro credenciado para fazer transporte escolar lá dentro do município, e qual que é a qualificação que o motorista deveria ter. E fala lá, transporte escolar. Então vamos partir do seguinte princípio: quem trabalha com ambulância faz o curso de condução de veículos de emergência. Quem é do ônibus, transporte passageiro. Quem é do escolar, transporte escolar. O táxi tem que ter. Quem é do caminhão tem que ter o MOP. E aí me fala o seguinte: e a galera que roda de Uber? Não tem nenhuma exigência com relação ao curso? Se o taxista tem que ter, por que quem é de aplicativo não precisa de ter? O que eu sei que o aplicativo exige é somente a descrição na carteira de exerce atividade remunerada. Então, pessoal, na realidade, nós que somos profissionais da área, quando nós fazemos o curso, a gente
é sempre falar que a gente é cobrado de uma forma maior, porque nós somos profissionais da área. Ok, só que a gente divide o espaço com não profissionais que não têm a exigência que nós temos para atuar no mercado e, consequentemente, como eles não são profissionais e não têm a qualificação, é natural que eles também não tenham a habilidade que nós acabamos tendo, adquirida aí ao longo do dia a dia. E nós estamos dividindo espaço com essas pessoas. E, infelizmente, são as que, de um modo geral, as que faz mais bobagem. E hoje é um domingo, eu até vi num vídeo de internet alguém falando sobre os domingueiros. E tinha tempo que eu não ouvia esse termo. Domingueiro, para quem não sabe, são aquelas pessoas que saem para dirigir, sairiam, o conceito seria daquelas pessoas que saem para dirigir somente no domingo. Trabalha a semana inteira e domingo tira o carro da garagem para passear. E aí, pessoal, tá dirigindo aqui, som ligado, ar-condicionado, gelado, completamente desconectado da situação ao redor. E aí, é aquela pessoa que trafega somente na faixa da esquerda, é aquela pessoa que não verifica os retrovisores, que não olha painel, aí vai fazer uma mudança de faixa, não dá seta. E aí, pessoal, nesse vídeo lá do BRF, foi um exemplo claro, da falta de conhecimento e pior, da falta de bom senso dessas pessoas. Porque a via aqui, ó, ela é permitida para veículos de grande porte 80 km por hora e para carros de menor porte 110 por hora. Só que assim, ó, eu tô andando a 110 se eu tivesse no carro pequeno, quer dizer então que por eu estar no limite da via, eu poderia permanecer na faixa da esquerda? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, porque a gente tem que partir do princípio que tem sempre alguém mais rápido do que a gente. E aí, por razões inúmeras, às vezes a pessoa está fazendo um socorro, às vezes a pessoa está com pressa, está atrasada para um compromisso, e não cabe a nós nem julgar a razão pela qual a pessoa está excedendo o limite de velocidade, e menos ainda, nós não somos fiscais para querer criticar que a pessoa está em alta velocidade. Eu não sou um radar humano para ficar aqui medindo qual que é a velocidade que a pessoa está trafegando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, pessoal, devemos partir do princípio que sempre terá alguém com uma velocidade maior do que a minha. Então, a faixa de rolamento é a faixa da direita. A faixa da esquerda é para realizar a manobra de ultrapassagem, concluiu a manobra, retorna para a faixa da direita. Porque aqui, ó, esse carro aqui, ó, tá numa velocidade maior do que eu, correto? Ele deveria voltar para a faixa aqui da direita, porque daqui a pouco vem uma velocidade maior do que a dele querendo fazer a ultrapassagem. E aí, pessoal, conceitos básicos, igual eu estou falando. Faixa de rolamento é a faixa da direita. Uso de seta. Tem gente que parece que o carro parece que é acessório e aí não veio de fábrica a seta. E aí, pessoal, eu fico inconformado com essas pessoas, inconformado. Como que as pessoas podem ser tão desconectadas da realidade dessa maneira? Porque, como eu já disse em incontáveis vídeos, o trânsito é um ambiente compartilhado e cabe a cada um de nós torná-lo menos desgastante. Como que eu vou fazer isso? Vou sinalizar, indicando para um motorista que vem atrás de mim qual que é a manobra que eu pretendo fazer. Aí, aqui ó, olha o gol lá, olha o que eu tô falando, olha lá, olha lá, só na faixa da esquerda, olha lá, vai sair agora. E aí, pessoal, olha lá, xingou, olha aí, que excelente para exemplificar o que eu tô falando. E aí ele entende que o cara lá do carro branco está errado. Não é um negócio completamente fora da realidade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu acabo
sendo bastante crítico nesse sentido. Eu até brinco com os colegas do coletivo, que eu ando com eles, muitas das vezes eu ando na frente aqui conversando com eles, e eu fico mais estressado muitas das vezes do que eles próprios que estão dirigindo. Porque, pessoal, é cada coisa que a gente vê no dia a dia que não dá para acreditar que ali esteja no comando do veículo ali uma pessoa que frequentou um curso de legislação, que após ser aprovado na legislação, fez aulas práticas para entender como que é a dinâmica, o funcionamento do trânsito. E aí, pessoal, o trânsito com esses novos motoristas, esses aí que acham que já nasceram sabendo, vai ficando cada vez pior, cada vez pior. E para quem é profissional da área, que depende de estar aqui no trânsito, convive com isso aqui diariamente, as pessoas estão cada vez mais estressadas. Às vezes você está dirigindo o seu carro e o motorista de um ônibus buzina, aí você quer xingar o cara, fala, ó, que estressado, se está estressado fica em casa, se está estressado vai pescar, mas você não sabe quantas raivas aquele profissional já passou ao longo do dia, até chegar um momento que ele dá uma buzinada atrás de você. Aí eu converso muito com a minha esposa. A minha esposa é um excelente exemplo. Quando ela começou a dirigir, logo que ela tirou a habilitação, pensa numa pessoa ruim, completamente sem noção de dirigir, de trânsito, sinceramente. E ela, pessoal, muitas das vezes brigou comigo e falava que eu estava avaliando a maneira com que ela estava dirigindo. E isso pode ser um defeito do motorista profissional, é uma característica do profissional. Se eu estivesse aqui com um motorista profissional embarcado no carro, ele estaria inconscientemente me avaliando. Ele estaria ali observando qual que estaria sendo a minha conduta. É natural do profissional. E aí, depois de brigar bastante, de não concordar com as observações que eu fazia, ela foi assimilando. E hoje ela é completamente outra pessoa dirigindo. Ela até brinca comigo que quando eu estou no meu carro pequeno e um ônibus dá seta na minha frente, automaticamente eu tiro o pé e deixo o ônibus entrar. E o que a gente observa no dia a dia? Que tem muitos motoristas que tá vindo ali atrás. Aí o ônibus dá seta para fazer a mudança de faixa, ao invés dele facilitar aquela manobra, ele acelera para não deixar entrar. E às vezes o motorista está indo aqui na faixa da direita, ele visualizou um obstáculo lá na frente, e para não ter aquela necessidade de ficar voltando marcha, freando, ele já procura desviar com antecedência daquele obstáculo. Uma vez que ele transpôs o que estava ali impedindo a faixa, ele já retorna para a direita. Só que a pessoa que vem atrás, não vou deixar um ônibus entrar na minha frente não, e acelera. E aí fica aquela situação de disputa no trânsito, parece que é para ver quem chega primeiro. E são situações, pessoal, que ao final de uma escala, ao final de uma jornada, o motorista, seja do ônibus, seja do táxi, seja até mesmo as pessoas os motoristas de aplicativo, tá com os nervos à flor da pele. O cara chega em casa, ele não consegue dar uma boa noite para a família de tão estressado que ele tá. E aí, pessoal, é uma consequência do desgaste que o trânsito gera na pessoa. Mais uma vez, vou bater nessa tecla. É um ambiente compartilhado. E sendo um ambiente compartilhado, a responsabilidade é de cada um fazer com que ali seja uma situação melhor, menos desagradável. Então, você que está assistindo a esse vídeo, lembre-se, faixa de rolamento é a faixa da direita. Tem muita gente que acha que a faixa da direita é para veículo pesado. Ok. Só, pessoal, que um veículo pesado, principalmente esses veículos modernos, ele imprime uma velocidade muito alta. Então eu
subindo aqui, ó, atrás dessa fila. Eu identifico que tem um veículo lento ali segurando a fila. Eu vou mudar para a esquerda para fazer a ultrapassagem e ao final da ultrapassagem eu volto para a direita. E aí vem uma pessoa atrás e começa a falar: olha a falta de profissionalismo daquele motorista do ônibus, está andando na faixa da esquerda e ele deve andar na direita. Inclusive, uma vez um motorista sinalizou para mim que eu tinha que estar na direita. Não, se eu estava fazendo uma ultrapassagem, como que eu ia estar na direita? Então, é claro que aqui não vai ter o alcance que eu gostaria que tivesse, mas lembre-se, você que está assistindo esse vídeo, você que é profissional, mas que tem um filho, que tem uma filha, que tem uma esposa, um marido que começou a dirigir agora e você sabe como as coisas funcionam, oriente. Você que está assistindo esse vídeo e você recebe a orientação de um profissional, tem muita gente que fala assim: está querendo me ensinar? Não é o querer ensinar. A pessoa quer contribuir para que você seja um motorista melhor. Então tenha a humildade de ouvir. Você guarda aquilo que é útil para você, aquilo que não é, você descarta. E é assim que as coisas funcionam. Perfeito? E vamos trabalhar, cada um fazer a nossa parte aí. Até porque, pessoal, estou falando aqui, parecendo que eu estou defendendo os profissionais, mas, como toda área, há profissionais e profissionais. Sexta-feira eu estava embarcado num ônibus da Via Ouro, lá em Nova Lima. Ele estava parado no ponto de ônibus, finalizando um embarque na avenida lá da cidade, e veio um coletivo da outra empresa para ultrapassá-lo. E aí, pessoal, eu imagino que o carro devia estar com um pino de centro quebrado, porque metade do ônibus passou e a traseira veio fechando aqui, ó, em cima do retrovisor do carro da Via Ouro. E aí o motorista da Via Ouro buzinou para chamar a atenção. E aí é o que eu vou falar para vocês. Olha a mentalidade do colega. Ele virou a direção do ônibus que ele estava conduzindo para a esquerda, para a esquerda. Uma vez que ele virou a direção para a esquerda, o que acontece? A traseira veio mais para o lado de cá, veio mais ainda contra o retrovisor. Aí o motorista da Via Ouro buzinou, orientou para que ele desse ré. No final das contas ele puxou o ônibus e virou o retrovisor todo. Se quebra o retrovisor ali do Via Ouro, a viagem estava morta, que não tinha como seguir viagem com o retrovisor do lado esquerdo quebrado. E aí, vocês sabem o que é mais impressionante? Ao invés do cara encostar na frente, puxar a manete, vir aqui no motorista da Via Ouro: ô chefe, eu esbarrei, você me perdoa, foi sem querer, eu falhei ali, tá tudo bem, quebrou, você quer fazer um boletim de ocorrência? Absolutamente. Pôs marcha no carro e acelerou de tal maneira que a gente nem viu ele mais. E aí é o profissional que está aí no trânsito todos os dias, infelizmente. Por isso que muitas das vezes eu acabo tendo pouca esperança de que as coisas possam ser diferentes. Eu penso que a Guarda Municipal em Nova Lima, que é a responsável pelo trânsito dentro da cidade, poderia, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, fazer uma campanha de conscientização com os motoristas da cidade, trafegar na faixa da direita, uso de seta. Outra coisa muito crítica em Nova Lima, lá nas áreas destinadas para estacionamento, tem aquelas marcações, que é a marca de canalização, algumas vezes 45 graus, algumas vezes em paralelo com a pista mesmo, e as pessoas não sabem estacionar, não respeitam a marca de canalização, para em cima da faixa, e aí uma vez que parou em cima da faixa, ela já vai matando as vagas. Daí a pouco deixa de ter uma vaga para um outro carro, porque a pessoa não respeitou o espaço. Então, você desceu do carro na área de estacionamento, dá uma olhadinha, se o carro estiver torto, conserta, não vai atrapalhar em nada. Inclusive, esse vídeo aqui vai muito para os meus amados irmãos da Assembleia de Deus, que congregam no Templo Sede em Nova Lima, porque eu, como profissional do trânsito, eu tenho que falar daquilo que eu conheço, e eu vou falar de trânsito. E, infelizmente, tem muito irmão lá que
e não tem noção nenhuma de dirigir. E o que mais me incomoda é exatamente isso, a falta de noção. A pessoa para o carro, desce, vai para o culto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e não pensa no próximo, que deixou de estacionar o carro próximo da igreja, porque ele parou o carro fora da vaga. Outra coisa, parar em porta de garagem, inadmissível. Vira e mexe, o pessoal chama no microfone da igreja lá, carro, placa tal, tá parado no portão de garagem. Será que a pessoa não vê aquilo? Será que não vê? Aí lá na igreja, lá no templo, tem uma vaga dentro do templo que é para o pastor. Tem gente que chega e para o carro no portão da garagem. Aí a hora que o pastor chega, ele não consegue acessar a garagem. E aí, com sinceridade, a hora que passa um guarda municipal, passa um policial militar e multa, a pessoa tem a coragem de falar, vou usar um termo aqui de cristão, de evangélico, ah, o inimigo se levantou contra mim. O inimigo nada, o inimigo nessa hora vira e fala assim, eu nem sei dirigir, quem dirige é você, quem estacionou em porta de garagem foi você. Vocês estão entendendo? Cara, é uma loucura, trânsito é uma loucura. Mas o que me incomoda não é que eu quero que as pessoas tenham o mesmo comprometimento que eu tenho como profissional, mas o bom senso, pessoal, é a regra básica. O bom senso, ele está acima de qualquer lei, de qualquer regra. E aí, se você procurar ser no mínimo sensato nas coisas, essa é outra coisa que eu não concordo. Tava na faixa da esquerda e ia entrar pra cá, atravessa tudo, menos mal, não atrapalhou nem nada. Mas e quando é trânsito? Nossa. E quando é trânsito? E quando é trânsito dentro de cidade, que o trânsito tá lento? A pessoa quer entrar ali na esquina ali, ela tá aqui, ó, do lado esquerdo, aí quer vir atravessando tudo. Enfim, é uma loucura, né? Mas é isso aí. Venda nova, tá? Shopping Estação. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque vou encontrar com um guardanapo ali daqui a pouco. Um eletricista que mexe numa situação para nós pediu para eu mandar um componente lá para ele, e ele é vizinho do guardanapo. Aí eu combinei com o guardanapo, ele vai encontrar comigo para poder pegar esse componente aqui. É isso aí, não podia encerrar o vídeo sem ter passado uma raiva, né? Deus abençoe a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.